noite. Que bom, que legal que está todo mundo aqui. Eu vou apresentar brevemente assim a mostra e aí já vou trazer os nossos convidados, que eu sei que é o que vocês estão esperando. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou contar para vocês o que mobilizou essa mostra e esse convite que eu recebi do Sesc Sorocaba para pensar essa curadoria. Eu comecei trabalhando com uma epígrafe, assim, um textinho de um poema do Eduardo Galeano, que diz assim, ó, e ele vai abrir a nossa conversa. A igreja diz, o corpo é uma culpa. A ciência diz, o corpo é uma máquina. A publicidade diz, o corpo é um negócio. E o corpo diz, eu sou uma festa. Então isso aqui, fecha aspas, hein? O moço disse isso lá em 1993. Quem tiver interesse está lá na página 109 do livro As Palavras Andantes. Esse poema se chama Janela sobre o Corpo. E aí quando eu encontrei com essa... Eu já estava pensando na proposta da curadoria e encontrei com isso e falei, nossa, esse é um assunto que acho que pode ser caro para a gente. E aí já estão as pistas do porquê esses convidados vão se reunir aqui com a gente hoje. Vou apresentar para vocês também a espécie de uma ementa que eu fiz para a gente pensar essa semana e que também orienta um pouco esse nosso encontro aqui hoje. É um texto curtinho, eu prometo para vocês. Diz assim, ó: o poder sempre implica no gerenciamento de corpos. Isso geralmente é feito por meio de mecanismos de opressão, desvalorização, humilhação e violência. O oprimido legitimamente passa a reagir na tentativa de sobreviver, ou seja, acaba por se ocupar em negar a sua morte, em vez de se ocupar em afirmar a sua vida. É assim que se dá a triste dominação. No entanto, há sempre corpos insubordináveis que extrapolam essa lógica da reação, e se engajam em afirmar a vida. Alguns corpos teimam em brincar, gingar, dançar, sentir prazer, festejar, driblar, dar cambalhotas, jogar, se esgueirar nas frestas da vida ordinária e realizar o extraordinário, afirmando a vida em sua radicalidade, se emancipando, em certa medida, das armadilhas da opressão. Vocês sabem, das favelas nascem carnavais, espetáculos nascem em quintais, livros são escritos em quartos, canções são compostas em chuveiros, e assim, nas frestas cotidianas do mundo, a criação vai encontrando a sua vocação, perpetuando a vida como um fenômeno impossível de ser detido. Afirmar a vida parece ser um dos atos mais revolucionários, e a arte, a educação, os afetos alegres e a festa tem a importante missão de não deixar que os corpos se esqueçam disso. A 6ª edição da Mostra Corpografias, realizada pelo Sesc Sorocaba, que ocorre de hoje, dia 16, até domingo, dia 20, traz como mote o Corpo Festa, que foi uma palavra que a gente juntou, um neologismo, para indicar um recorte curatorial que elegeu artistas, pensadores, cujos trabalhos se ocupam prioritariamente em apostar na alegria de viver com uma paixão política, na perspectiva de esmaecer as violências terríveis como racismo, misoginia, etaísmo, periferismos, colonização, entre outras tão urgentes de serem debatidas. A coleção de obras que compõe essa programação até o final de semana convida o público a refletir, se emocionar, sorrir, se encantar, gozar de emoções, se arrebatar de desfrutar do maravilhamento através das experiências corporais encantadoras. É na disputa pelo reencantamento da vida que os corpofestas estão reunidos nessa mostra durante essa semana, na pretensão de nos despertar para a tarefa revolucionária de afirmar radicalmente a vida. Isso aqui é o textinho que eu escrevi para a mostra. Quem puder, entra também no site do Sesc, tem a Mostra Corpografias, toda a programação está lá e vocês estão convidados, todo mundo está convidado para encontrar os artistas que estarão aqui essa semana toda. Essa mostra, essa conversa que a gente vai ter agora, ela já começou, na verdade. Não é que agora a gente vai ter uma conversa. Ela já começou, ela já está acontecendo.
ela foi aberta pelo corpo da Maria Emília Gomes, que a gente teve a oportunidade de assistir agora há pouco, junto com o Michael Urie. E essa performance já estava lembrando a gente daquilo que as palavras não dão conta de contar. Por isso tem que ser com o corpo. Porque é no corpo, né? Que as opressões, que as dores, que as desgraceiras todas acontecem, mas as maravilhas também. É no corpo que tudo acontece. Então, para continuar essa conversa que a Emília já começou, eu vou apresentar para vocês aqui o nosso plano de voo, para que eu convide os nossos convidados e vocês se situem. Primeiro eu preciso começar me apresentando, porque muita gente não me conhece. Então, rapidamente, eu sou um artista, educador, sou graduado em filosofia, meu mestrado e doutorado é nessa área também, e eu me especializei em falar em arte, filosofia e política. Simplesmente isso. Mas isso interessa bem pouco, o currículo. O que interessa mais, eu acho que dizer para vocês, é que eu sou um artista independente, que criei aos 19 anos um espaço que chama Parque da Autonomia, junto com a minha parceira que está aqui, a Preta Ribeiro, que é a fundadora desse espaço comigo, e que foi lá em 2008 que a gente fundou, então tem 19 anos o espaço, 17 anos, perdão. E esse espaço é um espaço que nasceu de uma história de opressão, e a gente decidiu já naquela ocasião que a gente não ia criar um espaço contra a opressão, mas em favor da autonomia. E essa perspectiva tem perseguido a gente já há quase 2 décadas. E é um pouco esse tipo de pensamento de perspectiva que forja também a curadoria dessa mostra, que traz esses pensadores aqui, porque nessas 2 décadas eu tive a oportunidade, o privilégio de encontrar com pensadores que afirmavam essa tese. E esses 2 que vão subir aqui no palco para conversar com a gente hoje, eu acho que são os maiores. Então, para apresentar esses 2 Luizes que vão conversar com a gente hoje, eu fiz o seguinte: não vou fazer uma apresentação deles assim pelo Lattes. Seria muito chato fazer, porque é vastíssimo e a gente ia ficar aqui muito tempo. Eu sempre escrevo uma apresentação assim poética dos meus convidados e tal, quando eu faço eventos como esse, mas dessa vez eu não ousei, porque eles mesmos se apresentam de uma maneira tão interessante que eu não poderia fazer melhor. Então, eu vou pedir licença para fazer uma apresentação mais informal deles, e eles depois se apresentam se eles quiserem. O primeiro Luiz, que eu já vou convidar para subir aqui, é o Simas. Ele gosta de se apresentar assim, ó. Ele diz assim: eu gosto de escola de samba porque gosto de bar. Gosto de filosofia porque gosto de futebol. Gosto de história porque gosto de inventar. Gosto de boi bumbá porque gosto de churrasco na esquina. Gosto de água benta porque gosto de cerveja. Gosto de macumba porque gosto do barroco. Escrevo porque amo música e faço música porque escrevo. Eu gosto de repertórios ampliados, saberes da trívia, saberes residuais. Simpatizo com o diabo. Rezo para os deuses e sou ateu. Faço ebós por razões cartesianas e não de fé. Não sou rotulável. Sou basicamente um sujeito assombrado pela procissão do Senhor Morto, que em uma sexta-feira da paixão nas montanhas de Minas, que enquanto escuta contrito e deslumbrado um canto em latim, imagina a mangueira desfilando com sinhá Olímpia e tem a fé inabalável de que o carro quebrado da Verde Rosa vai sair andando sozinho e a escola vai desfilar no tempo da cronometragem. Meu pensamento não é decolonial, porque eu não quero ser colonizado pela decolonialidade. Não é colonial porque já conversei com diversas pessoas que morreram e continuam dançando. Eu vi o Curupira dançar pelo corpo de Maria dos Anjos e penso a partir disso. Eu já me defini como estudioso dos sambas, dos carnavais, das ruas, das festas. No fundo, sou um estudioso das insistências. Eu escrevo sobre o combate miúdo e constante da vida contra a morte, profundamente interessado nas vivacidades que vivem na morte e nas mortandades que acometem a vida. O que está vivo, mesmo que morto, me interessa. Amanhã virá o aleluia. Eu vou pedir para o Simão subir, por favor.
E agora o outro Luiz, o Rufino, também aqui ele que se apresenta assim, tá? Ele costuma se apresentar dizendo o seguinte: ele insiste gentilmente em nos lembrar, com seu pensamento gigado e sua filosofia capoeirística, que, abre aspas, nos escombros há sempre o que permanece vivo. Que no final das coisas, a gente canta, lá no final, que não tem fim, pois os caminhos são sempre inacabados. Ele nos ensina que encruzilhada não é uma metáfora e nem uma alegoria para ser usada como contrário da lógica cartesiana, que nos domina. Mas a encruzilhada é sim uma estética, uma ética, uma política e uma poética da vida. Ele contribuiu como poucos para o entendimento de que Exu, o dono das encruzilhadas, é um elemento ético, político, poético, que diz sobre tudo que pode vir a ser, justamente pelo fato de que ainda não é. É o dentro, o fora do mundo, o abre, o fecha, o início, o meio e fim, o início de novo. De todas as coisas. É a constante e inacabada da vida. Ele também nos lembra que no mundo que consagrou e santificou os binarismos e os dualismos, Exu é o elemento que governa a contradição e ambivalência, portanto perigoso para esse mundo colonizado. Nos ajuda a todo instante a se lembrar que enquanto o pensamento colonial é linear, cartesiano, um caminho retilíneo como o de uma meta para um alvo como objetivo, Exu é o elemento curvo, ondulante, bifurcado, zigue-zagueante, errante, contradito, subjetivo. Ou seja, o radical da vida. Em suas próprias palavras, a face brincante de Exu é transgressor e prega peças, pois ele é o dono da porteira do mundo e a força vital a ser invocada para quebrar a colonização. Vem, meu amigo, com a sua ginga feiticeira. Mais uma. Em junho ele já esteve por aqui. Ele está ficando freguês da nossa região. Seguinte, a nosso plano de voo vai ser apresentados. Agora já falei demais, tagarelei, vocês estão evidentemente ansiosos para ouvi-los. Eu preparei 3 perguntas que vão guiar a nossa conversa e depois, se houver espaço, se houver tempo, a gente passa para algumas perguntas da plateia, tá legal? E a ideia de trazê-los é evidente, já foi evidente para todo mundo, porque são esses dois que estão aqui, quem nos conhece, eu imagino que grande parte do público. Mas para a gente começar e passar, eu sempre vou fazer uma pergunta e vou abrir para que os dois comentem na ordem ou na desordem que quiserem. Aliás, na desordem é sempre mais interessante. A primeira pergunta para a gente pensar acerca disso é o seguinte: essa curadoria que eu vim pensando estava preocupada com a seguinte questão. Muitos artistas estão muito preocupados e ocupados em denunciar as opressões legitimamente, porque a gente vive em meio a um monte de violências horrendas, né? Então a gente vive em violências como racismo, transfobia, misoginia, etarismo, capacitismo, homofobia, xenofobia, antissemitismo, enfim, é uma desgraceira só. Com isso, a gente ainda tem um ecocídio no planeta, a gente tem um cenário apocalipse zumbi, tipo assim. Então, todo mundo fica detido nas urgências. E a pergunta que eu queria fazer é o seguinte: em um mundo repleto de opressões, como essas que eu acabei de citar, e de desigualdades terríveis, é possível a gente transcender a mera condição de resistência e negação das políticas de morte para alcançar uma posição afirmativa que valorize e celebre a vida? E eu acho que esses dois são os caras que têm as pistas para essas respostas. Então, ancião. Nosso ancião. Esse argumento é falível. Fernando, toda vez que eu converso com o Ney Lopes, ele sempre fala: começa você. Então, Barbelli aqui. Gente, boa noite. Com vocês. Então, Thiago, pergunta difícil, né? Eu não sei se eu tenho pistas, na verdade eu tenho algumas cismas mesmo sobre essa questão. E eu vou para um lugar, aproveitar que Simas está aqui, celebrar a presença dele, eu vou lá para o Império Serrano, né, a escola de samba, nosso querido parceiro,
aproveitar que o Botafogo está com tudo para ser campeão esse ano. Simas é Botafogo, Imperiano. Mas por que eu vou lá no Império Serrano? Porque tem um cara que eu acho que é fundamental para a gente, de uma certa forma, hackear essa lógica de um Brasil que, de uma certa forma, vem dando certo, como já foi dito, né, em algumas conversas, mas que, de uma certa forma, a gente precisa fazer com que ele dê errado. Porque vem dando certo exatamente porque está encarrilado numa lógica, numa estética de poder opressor que, de uma certa maneira, elege a violência como principal modelo de organização e de fundamentação da existência comum. E lá no Império Serrano, na sua aula de compositores, há um cara importantíssimo chamado Aldemir Casimiro, né? O famoso Beto Sem Braço, parceiro do Zeca Pagodinho, parceiro do Almir Neto, que o Império Serrano vai cantar no Carnaval de 2025. Eu gosto sempre de falar do Beto Sem Braço, porque o Beto Sem Braço ele é um dos grandes caras que pensaram parte dos problemas brasileiros, apesar da gente não reconhecer dessa maneira. E o Beto Sem Braço, ele tem uma assertiva que ficou famosa, Simas já falou muito sobre isso, muitas pessoas falaram bastante sobre isso, que é o seguinte: o que espanta a miséria é festa, né? E conta a história que arrebentou um dinheiro com um sucesso que foi gravado, e quando pegou essa grana, o que resolveu fazer? Fez uma festa para a comunidade na favela do Rato Molhado, zona norte do Rio de Janeiro, subúrbio do Rio de Janeiro. E essa festa durou 3 dias. Uma rave na favela, pagode, churrasco, porra, brincadeira e tal. E aí se questiona o Beto. Porra, Beto, mas vem cá, porra, uma pureza danada, cara. Como é que é esse negócio? Pega uma grana, em vez de empreender, né, investir, porra, faz uma festa, torra tudo. E aí Beto Sem Braço laça esse aforismo, né, esse problema filosófico dito: o que espanta a miséria é festa, né? De uma certa maneira, nisso tudo que você falou no início aqui, do que tange essa poética, essa poesia chamada Exu, um fundamento que foi muito bem lido, interpretado pelo professor Muniz Sodré, que é a alegria. A alegria, ela é, de uma certa forma, uma motricidade, uma matriz e uma motricidade da condição do vivo, né? Mesmo que esse vivo possa biologicamente estar morto. Então, o professor Muniz Sodré vai trazer que a dimensão da lacridade é uma dimensão fundante de determinadas culturas que aqui estão, que aqui foram transladadas, que carregam, de uma certa forma, a marca do trauma da violência colonial, moderna, mas que mesmo assim insistem em, de uma certa maneira, exercitar, experimentar, caçar uma dimensão alegre para a vida. Vejam bem, alegria não é felicidade. A gente tem uma certa neurose, vou pensar aqui a categoria psicanalítica, com a felicidade. A gente quer ser feliz. E a gente sabe que a alegria, ela aparece, salta, ginga, vira ponta cabeça e ela corre de banda, né? Então a alegria, ela precisa, de uma certa maneira, ser caçada numa operação que só é possível de ser feita no cotidiano e tendo uma capacidade corporal de ler de maneira astuta, atenta, essa miudeza cotidiana. Então, é necessário que a gente pense a dimensão da festa, da alegria, como uma política. Não sei porquê, nessa altura do campeonato, há quem insista, sinceramente, minha gente, com a ideia de que isso é despolitizado, é destituído, talvez, de uma ética
de uma responsabilidade comunitária, e eu diria mais, é também uma ética, uma responsabilidade comunitária, logo ancestral, e por ser ancestral, anuncia um futuro, né? Ancestralidade é um fundamento da futuridade. Então, quando você faz festa, quando você, de uma certa forma, exercita uma disponibilidade para o arrebate dessa alegria, dessa alacridade, de uma certa forma você está a inscrever política. Agora, nós somos pessoas que padecemos de uma obsessão cartesiana. E a gente pensa que a gente vai ser alegre então o tempo todo. E não é por aí. Essa alegria como política, ela também vai se performar como uma espécie de ação guerreira. Ela é, de uma certa forma, um jogo, uma batalha também de defesa da vida. Os mestres antigos, principalmente do Recôncavo de Salvador, eles têm um verso que a gente pode trazer também aqui como um aforismo filosófico, que eles dizem o seguinte: não seja abusado, não seja deseducado, não seja temido nem desrespeitado, porque o que eu faço sorrindo você não faz zangado. Então, eles reivindicam um lugar para o riso, para a galhofa, para a brincadeira, para uma espécie daquilo que ficou muito famoso no próprio campo da filosofia, uma desconstrução, como uma espécie de jeito que o corpo dá. É um jeito que o corpo dá, é uma negaciada, é uma ginga sutil que, de uma certa forma, encarna a poética, a política lá do Beto Sem Braço. Então, me parece, de fato, que essa é uma discussão que ela traz muitos problemas em diversos planos. Talvez um dos principais problemas seja como a gente ainda lê política a partir de uma lente ocidentalizante, fundamentalmente racista, que, de uma certa forma, não reconhece, não credibiliza uma série de experiências corporais, sagacidades encarnadas, fisicalidades que estão performando no mundo comum, na trívia, no cotidiano, uma espécie de grande fartura de esperança para a gente continuar seguindo essa peleja aí. E aí eu vou passar essa encrenca aí para o Simas, ele que se vire com esse troço. Alô, boa noite. Boa noite. Eu vou dizer que a tua resposta foi tão boa que eu não preciso falar mais nada. Na verdade, gente, essa questão da vida e da morte, eu vou jogar esse negócio lá para a minha infância, né, para te responder. Bom, primeiro tem um detalhe inusitado sobre a minha vida, que é o seguinte: eu nasci no Dia dos Mortos, né? Eu nasci no dia 2 de novembro. E eu nasci, segundo reza a tradição caseira, numa circunstância em que a família debatia enormemente, né? Caso essa criança nasça no Dia dos Mortos, o que a gente faz? Registra dia 1º, registra dia 3. Então teve um embate, né? E eu nasci no Dia dos Mortos, 11h30 da manhã. E é muito curioso, porque eu nasci num dia consagrado à memória dos mortos, e no fim das contas, eu estava vivo ali nascendo. E isso me marcou. Eu já morri, por exemplo, não sei se vocês já morreram. Eu era adolescente, transição para a idade adulta, uma namorada minha, que hoje é professora da Universidade Federal da Bahia, me mandou flores, e por alguma razão o porteiro do edifício que eu morava achou que eu tinha morrido. Então, durante mais ou menos 40 minutos, a minha morte circulou. Então, eu estive morto durante 40 minutos, mas, curiosamente, eu estava festejando, né? Então, de toda maneira, morri. O meu avô quis matar o porteiro, né? Porque teve que desmentir a minha morte. Teve gente perguntando se era acidente. É uma coisa muito curiosa. Então, eu trago da infância, né, essa peculiaridade em que a vida e a morte, elas estão encruzilhadas.
A minha mãe até hoje, porra, eu burro velho, minha mãe me liga para dar parabéns e é todo ano a mesma catilinária. Ela começa assim: filho, eu visitei o túmulo do seu avô, da sua avó. Aí ela vai falando de todos os mortos, né, que ela visitou e não sei o quê. Eu me lembro de uma ocasião que ela ficou muito impressionada porque o túmulo do meu avô estava limpo com flores. Será que seu avô teve outra família? E depois dessa lenga-lenga, depois de 15 minutos, mandei rezar missa em intenção da alma de não sei o que, ela fala: parabéns. Aí eu falei: muito obrigado, mãe, isso é uma maravilha. E além de ter nascido no dia dos mortos, né, nessa circunstância curiosa, eu nasci dentro de um terreiro de macumba. Minha avó era mãe de santo. Portanto, de certa maneira, quem mais me deu esporro na minha infância foi quem já tinha morrido, né? Então, eu naturalizei isso, porque o caboclo da minha tia Nádia, seu Zé Tupinambá, por exemplo, era o meu algoz, né? Então me chamava de gafanhoto, me dava esporro, sabia o que eu estava fazendo de errado no colégio. Eu falsifiquei em certa ocasião a assinatura na caderneta, né? E ninguém sabia, a exceção do caboclo. A minha avó trabalhava com o caboclo peri, que eventualmente me dava esporro, mas era mais cordial comigo e tal. Tanto que esse texto que você citou, meu, da abertura, que eu não estou lembrando dele, eu só lembro do final, gostei tanto que eu vou pedir para você me dar depois. Eu falo muito dessa questão. Então, de certa maneira, eu naturalizei, né, por conta do terreiro, por conta da infância, do dia de finados, uma relação entre a vida e a morte que se manifesta muito mais na oposição entre encanto e desencanto. É aquilo que a gente escreveu, é aquilo que eu escrevi no Corpo Encantado das Ruas. O contrário da vida não é exatamente a morte, o contrário da vida é o desencanto, e o contrário da morte não é exatamente a vida, é o encantamento. Nesse sentido, certamente hoje aqui no SESC, né? Não sei se aqui nessa sala, espero que não, tem gente que já morreu, mas que continua ali comendo mais figa, tomando um café, conversando, ligando para casa e tal. E é possível que numa dessas cadeiras vazias aqui tenha um vivo que a gente não consegue enxergar. Então, eu cresci com uma dimensão que envolve a vida e a morte muito peculiar nesse sentido, né? Tem vivos que não dançam e tem mortos que continuam dançando. Eu fiz, por exemplo, uma canção que foi gravada com Marcelo D2, chamada Pra Curar a Dor do Mundo. Num trecho dessa canção eu digo: não sabe onde o sonho cessa, quem na mata a fera mansa, pra vida bate cabeça, dribla a morte enquanto dança, alimenta o tambor, dá o doburu de cavungo, mungunzai urupu, que é pra curar a dor do mundo. No clarão de Zambiapungo, malungo deitou pra tempo, macura de ler meu tempo, macura de ler, uma canção minha que Marcelo D2 gravou. Então, quando eu falo que pra vida bate cabeça, tripla a morte quando dança, é muito nessa dimensão da sua pergunta, que aliás é uma pergunta capciosa, porque ela já é uma resposta. Então, a rigor, a pergunta que você fez já responde a sua própria pergunta, e Rufino coloca muito bem. Então, o que me impressiona, para não me alongar muito, é que a gente tem que assumir explicitamente que o Brasil é um projeto de aniquilação dos corpos. Quando a gente pensa num Brasil oficial, num projeto de Estado-nação, fundamentado na lógica colonial, esse é um projeto de aniquilação de corpos, esse é um projeto de exclusão bem-sucedida, esse é um projeto de concentração de renda. O que impacta, portanto, a nossa tentativa de compreender o Brasil é simplesmente responder uma pergunta: como é que, diante desse projeto de aniquilação contundente, a vida insiste, né? Aquilo da mortandade, né, que acomete os vivos, e a vivacidade que muitas vezes acomete os mortos. Nós viemos de uma cidade, eu e o Rufino, Rio de Janeiro, que é uma encrenca, é uma complicação, né? E o Rio de Janeiro traz uma particularidade que é a seguinte: o Rio de Janeiro, capital da República, foi um laboratório de experiências de exclusão social e aniquilação dos corpos. Até porque o Rio de Janeiro foi projetado na virada do século XIX para o século XX
para ser um laboratório do branqueamento racial no Brasil. Então, nesse sentido, eu acho que é muito interessante entender, para concluir, como eu falo do Rio de Janeiro, porque parto do princípio de que cante a tua aldeia e cantarás o mundo, serás universal, né? O Tolstói falava isso. Então vale para tudo, vale para Sorocaba, vale para tudo quanto é lugar. Mas eu tenho a impressão que a exclusão, a aniquilação dos corpos, é um projeto pensado numa linha reta, né? Vamos nessa linha reta, vamos lá, é excluir, é aniquilar e tal. Acontece que essa linha reta é esculhambada por diversas encruzilhadas. Eu, por exemplo, acho que o Rio de Janeiro é marcado por 7 encruzilhadas, e não é à toa que a grande entidade macumbeira do Rio de Janeiro é o Exu, seus 7 encruzilhadas da Lira. As 7 encruzilhadas que esculhambam a linha reta são as seguintes. Primeira encruzilhada, a macumba carioca. Já deu uma esculhambada na linha reta. Segunda encruzilhada, a construção do samba urbano do Rio de Janeiro. Samba de Sambá do Estácio, naquele contexto todo, tudo no mesmo contexto. Terceira encruzilhada, o carnaval de rua, que é resultado de uma porrada, tá, que envolve uma tentativa de domesticação do carnaval para que ele fosse basicamente uma festa disciplinada pela lógica do salão. Então já são 3, hein? Quarta encruzilhada, a popularização do futebol. Isso é evidente, um esporte elitista que vai sendo popularizado num certo contexto a partir da criação de uma maneira brasileira de jogar bola. O drible como estratégia de ocupação do vazio. A quinta encruzilhada do Rio de Janeiro, importantíssima, é a sociabilidade que vai sendo construída dentro dos botequins. Aquele espaço de exercício da cidadania que é negado nos gabinetes se apresenta nas biroscas mais vagabundas. A sexta é a ocupação dos subúrbios, que é resultado de um projeto higienista e de gentrificação do centro da cidade. E aí você vai construindo suas sociabilidades suburbanas, construindo seus modos de vida, sempre numa dimensão coletiva. As escolas de samba estão inseridas aí. E a sétima encruzilhada do Rio de Janeiro, para mostrar que a cidade não é para principiantes, é o jogo do bicho. Que está surgindo no mesmo contexto. Então observem, no mesmo contexto que você tem um projeto que se fundamenta na retidão, tá, de uma cidade que se queria francesa, você tem as grandes 7 encruzilhadas que formam a cidade dominada pela energia bonita da lira, da alegria de seu 7. Então isso, no fim das contas, é o tensionamento da história do Brasil. A gente não pode correr o risco de romantizar o precário. O precário não é bom, né? Mas é entender a dimensão da construção de modos de vida que afrontam os projetos de morte e que vão além disso. E aí eu concluo dizendo, enfim, respondendo a sua pergunta, tá? E contribuindo de alguma maneira com a resposta do Rufino, que já é absolutamente espetacular, dizendo 2 coisas. Primeiro, uma coisa que os mais velhos dizem, eu escrevi, a gente escreveu e tal, a rigor você não faz festa porque a vida é boa, você faz porque não é. Porque se fosse boa, você não precisava fazer festa nenhuma. Se fosse boa, você não precisava fazer festa? Não. Por que você faz festa? Porque não é bom. Né? E eu faço festa, portanto, vou fazer o quê? O seu Casquinha da Portela dizia uma coisa: as festas mais regadas que tem, meu filho, são a da gente aqui do subúrbio, da gente pobre. Por quê? Porque ninguém nem sabe se vai estar vivo daqui a 15 dias. Então, para que guardar o dinheiro? Gasta tudo numa festa logo e resolve isso. Né? Acho que tem essa dimensão que é bem importante mencionar. Então eu diria primeiro isso, a gente faz festa porque a vida, no fim das contas, é complicada. Isso é básico. E uma segunda dimensão que me parece importante para concluir e responder é a gente entender que a cultura de festa, ela se fundamenta na construção ainda da possibilidade de encarar a vida a partir da ideia da coletividade.
E no mundo cada vez mais individualizado, no mundo cada vez mais desprovido de sentidos coletivos de pertencimento, de esfarelamentos, de cidades que são pensadas muito mais a partir da lógica do automóvel, da circulação de mercadoria, da circulação de gente apressada para o trabalho, o espaço da festa, esta corporeidade que se manifesta desafiadora, é um espaço político e poético de afirmação da vida. É um espaço de resistência? É, mas não é só de resistência, porque resistir em alguma medida é responder a uma pauta que o outro te coloca. Se eu venho aqui, pego o microfone e tento te dar uma porrada, você bota a mão na frente, você está resistindo. Tem a resistência, evidentemente, mas tem o passo além. E o passo além é o da invenção. Então são culturas inventivas que constroem a partir da festa as suas maneiras de apropriação do mundo, da realidade e o mais espantoso, a construção da vida como uma aventura possível de beleza. Parece que até já tá bom, né? Eu queria ir para uma segunda pergunta que é uma continuidade disso, na verdade. Que eu não sei se vocês já sacaram, a grande questão que os dois trazem, que é sempre muito fascinante, é esse pensamento paradoxal. É saber pensar de maneira ambivalente. Quando o Simas fala de vida e morte, ele não opõe isso de maneira binária. Ele está falando isso de maneira relacional, né? Então, é isso que, quando o Rufino fala de Exu, ele está falando o tempo inteiro dessa ambivalência. E aí a grande questão que eu acho que é interessante para a gente, porque a gente está numa mesa que tem um título curioso, né? Que é sai desse corpo que não te pertence, a gente colocou como uma interrogação. Porque eles já anunciaram nas falas deles aqui que o projeto colonial, se vocês prestarem atenção, é um projeto de aniquilação de corpos, da diversidade dos corpos, da multiplicidade e variação, que implica corpo, porque corpo é sempre múltiplo e variado. E aí, quando a gente pensa no projeto colonial, é um projeto de retificação, é um projeto de higienização, de extermínio da diversidade. E aí eles dão muitas pistas já, e quando eu pergunto como é que a gente transcende essa posição de opressão que o Simas termina falando, né? Resistir é sempre se opor a uma pauta que foi colocada. Então tudo bem, às vezes você precisa se defender e denunciar o seu opressor, mas você não pode estancar nesse passo, esse é só o primeiro, porque tem essa ginga, esse drible necessário para você poder fazer um desvio dançante, né? E você alcançar então a possibilidade de parar de negar a morte e passar a afirmar a vida, que acho que é o que acontece na festa, o que acontece em muitas manifestações. E acho que isso é no corpo mesmo que acontece. Então eu queria trazer, porque Rufino, capoeirista, então tem essa filosofia capoeirística que ele ajuda a gente a pensar. E eu queria também pedir, já vou fazer a pergunta indicando para o Rufino e para o Simas, porque o Simas é uma pessoa letrada em musiquês, então ele pode ajudar a gente a duas coisas que eu quero falar. Queria perguntar, o que a capoeira e o samba, pensando numa cultura de frestas e numa cultura síncope, como vocês vêm dizendo nos escritos de vocês, podem indicar e ajudar a gente a materializar, porque eu sempre tenho a sensação, e pode ser uma obsessão minha, de que essas conversas que a gente faz precisam de exemplos materiais, dessas conversas que vocês contam, para inspirar a gente entender, porque às vezes fica demasiado teórico. Eu falo isso porque eu sou da filosofia, e filósofo tem o costume de escrever para filósofo ler. Vocês sabem, né? Escreve em academiquez. Mas eu sou professor, Rufino é professor, Simas é professor. Então o que une a gente também aqui é esse desejo de comunicar, de se fazer entender. E acho que todo mundo se pergunta, como que eu escapo da opressão, como eu escapo do ressentimento, escapo, né, de ficar denunciando a opressão. E eu acho que eles são os caras que estão falando disso da maneira mais poética e encarnada, corporal, por conta da experiência com o samba e da capoeira. Então eu queria que vocês trouxessem pra gente um pouco da capoeira, dessa cultura de frestas. E o que a capoeira ensina pra gente, Rufino? O que ela traz em termos de corpo? Que filosofia tem ali que talvez o olhar desatento não percebe? E o que o samba traz pra gente nessa cultura síncope, né? Como se disse, até o drible que é ocupar o vazio, a síncopa tem essa gramática também.
enfim, trazer isso para vocês, porque a gente está numa semana de artes do corpo e Ele é grande capoeirista. é grande capoeirista, então aqui a gente está falando de corpo mesmo. Bora? Então, eu gosto de olhar pessoas jogando capoeira. Pois é, esse negócio da capoeira também eu já estou mais pra lá do que para cá. Final de carreira. Mas eu acho que é bacana pegar samba e capoeira, que nesse contexto, né, que Simas chamou muito minha atenção a partir do Rio de Janeiro, mas também na história do Brasil faz menção, né, às zonas portuárias, né, aos grandes lugares de desembarque desses contingentes populacionais sequestrados, né, durante séculos e transladados mesmo à força, que de uma certa maneira traz uma robustez, Thiago, do próprio pensamento centro-africano, vou chamar aqui banfônico. E aí eu sei que você fez todo um esforço para escapar de uma dita teoria, mas é necessário que a gente lembre que a neurose da dicotomia teoria e prática é para algumas pessoas só. Para tantas outras não faz o menor sentido. Eu, por exemplo, aprendi com o professor Helena Maria Martins, com o Tiganá Santana, e ouvindo muito, por exemplo, Macota Valdina, ouvindo muito as tradições das macumbas do Rio de Janeiro, as escolas de samba, o cotidiano, que é um fundamento banfônico que, dentro dessa compreensão de mundo, por exemplo, dos Congo-Angola, não há absolutamente nada que não seja corpo. Então não há, por exemplo, uma ideia que seja meramente uma dita abstração. Ela tende, vou dizer aqui, a lá Paulo Freire, uma vocação de ser mais, ela tem uma vocação de ser corpo. Ela vai tomar corpo. Então, assim, você pega, por exemplo, Mestre Tarcísio João, na Serrinha, lá eu voltei para o Império Serrano. Ele falava uma coisa que eu acho que é fantástica e que ele já anunciava algo que depois amplamente ficou conhecido no debate da filosofia política do mundo como a chamada crítica ao colonialismo ou virada linguística. Mestre Tarcísio, filho de vovó Maria Joana, uma das fundadoras do Prazer da Serrinha, que veio a ser o Império Serrano, uma liderança comunitária, mãe de santo poderosa, mãe de santo de pessoas como Clara Nunes, Clementina de Jesus, vovó Maria Joana, que vestia Mestre Darcy de baiana para ter couro, para botar a ala de baiana de Prazer da Serrinha na rua. Então pensa o que é isso, uma mulher que faz uma política de vestir um filho de baiana para compor a ala. Mestre Darcy, Ogã, liderança, força nesse equilíbrio dinâmico com vovó Maria Joana, cantava o seguinte: canoa de Arariba, remo de Araribá. A canoa de jongueiro tem boca e sabe falar. A canoa de jongueiro pode ser o tambu, Angoma Puíta, o caxambu. A canoa de jongueiro pode ser o veículo que o morto vai se aconchegar, né? Que o ancestral, o antepassado. Não é à toa que, por exemplo, você pega um ponto cantado de uma das figuras mais célebres desse país, como o seu Zé Pilintra, vai cantar: ô Zé, quando vier de Alagoas, toma cuidado com o balanço da canoa. A canoa não é meramente o instrumento de travessia do rio, do mar, da maré, é o próprio corpo de seu Zé, que negaceia, que ginga, que pendula. Então o Mestre Darcy vai falar: canoa de Arariba, remo de Araribá. A canoa de jongueiro tem boca e sabe falar. A canoa é o corpo. E a canoa é um fundamento negro africano recodificado na diáspora que vai falar: tudo pode se corporificar. Você pega um jongueiro velho da região do Vale do Paraíba, seja de São Paulo, seja de Minas, do Rio de Janeiro, do Espírito Santo, seja do contexto urbano, da Serrinha, não há absolutamente nada que não possa vir a ganhar um corpo. Então isso que parece mandinga, magia, mistério, na verdade é uma forma de sentir, vibrar e pensar
repensar o mundo. Porque a gente tem essa neurose. A gente acha que pensa para existir, né? Mas, na verdade, há uma dimensão da vida que ela é vibração cósmica. Ela é vibrátil. E ela, de uma certa forma, é fundamentalmente estética. Ela é, primeiramente, uma capacidade de explodir. E dessa explosão sair largando capa e que vai se reconstituir e vai se posicionar no tempo, brincando sempre provisoriamente. Porque a gente não tem o controle daquilo que vai ser dado como o final, a finitude das coisas. Então eu acho que esse é um ponto importante. É lembrar que, primeiro, a gente está falando, por exemplo, no contexto do Brasil, que existe muita gente, mas muita gente, muita força comunitária ancestral que vai operar numa chave explicativa, sensível, que não necessariamente divide corpo, mente e espírito. Pelo contrário, vai entrelaçar esses pontos, dando conta que tudo aquilo que se manifesta como corpo é logo fundamentalmente espiritual, fundamentalmente cognoscível, cognoscente, tem fundamento inteligível. Parece que, na verdade, a gente vai naturalizando uma série de produções que, de uma certa forma, foram destituindo a força política dessas coisas, né? E aí você para pensar uma coisa como a capoeira. A capoeira, que eu acho que é uma das invenções mais fantásticas desse contexto que a gente está falando, porque a capoeira ela tem um princípio, que é um princípio dialógico. Na capoeira, você tem uma impossibilidade, assim como o Simão estava falando, de você exterminar o outro. Mesmo que você queira, se você extermina o outro, você rompe com a lógica do jogo. Então, na capoeira, sempre vale mais você desencadeirar, né? Eu conversei com muitos mestres de várias regiões do país e é mais ou menos um consenso que o bonito não é dar, mas mostrar que podia fazer e não fez, né? Então, eu, uma vez na Baixa do Sapateiro, conversando com um cachaceiro que estava lá, estava bebendo junto, e aí ele falou: você quer saber de capoeira? Capoeira tem gente ruim, capoeira tem gente boa, não sei o quê, mas olha, ruim mesmo é fulano de tal, né? E aí é uma pessoa super querida que eu conheço, ela falou: é mesmo, ele é ruim, eu achei tão gente boa. Mas isso eu pensando aqui, eu não falei nada, né? Aí eu falei: mas por que é ruim? Ele falou: rapaz, porque ele é ruim, porque a gente dá nele e ele não dá de volta. Você dá nele, faz, e o bicho é ruim, ele sai, vai na tua cara e ri. Isso é muita humilhação para a pessoa. Então há uma dimensão do destronamento, né, do rebaixamento, que primeiro é um fundamento político, estético da capoeira. E é um fundamento de batalha, de guerra. Não à toa, por exemplo, os mestres da capoeiragem, eles vão acionar uma nomeação para a capoeira, que eu acho belíssima, que é brinquedo de batalha. Então é brinquedo, mas é de batalha. É faca de furar, goma de engomar, como diz os cantos corridos, né? Então que duplo é esse? De que fura e que amacia, né? Então a capoeira ela tem uma dimensão que ela vai fazer desse corpo uma disponibilidade guerreira, e eu acho, sinceramente, gente, que assim, isso é um papo que aí também não quero me alongar nisso, a gente já falou todos os cantos por conta disso, mas assim, esse plano que, segundo o nosso mestre maior do problema colonial, o psiquiatra martinicano Francis Fanon, chamou de um grande plano da produção de humilhação existencial, porque não basta você matar, né? Matar é uma etapa do plano que, de uma certa forma, mira o corpo como primeiro lugar de ataque, mas ela não garante o permanente avanço da lógica colonial. A lógica colonial é uma lógica de intervenção militar que opera num senso infante, nos termos de uma infantaria,
do permanente avanço. Então, assim, não basta você matar, estuprar, encarcerar, torturar. Tem um plano mais profundo da existência que você precisa acessar para você desviar existencialmente. E esse plano é o plano da humilhação, né? Então, assim, a humilhação, que é uma categoria dita do senso comum que muita gente ignora, mas é talvez a dimensão mais profunda disso que vai se manifestar como um terror da dominação colonial. E aí tem um dado que é o seguinte: como que você inventa mesmo, porque a parada é inventar, lançar a mão, jogar o corpo para tirar uma cartada de como responder a isso. Mas você não pode responder com morte, você tem que responder com vida. E não tem nada de romântico nisso, não tem nada de bonito nisso. Isso é um pega para capar, e de uma certa forma a capoeira ela vai acionar esse corpo como uma manifestação guerreira de luta por libertação. A capoeira é uma luta por libertação, né? Assim como o samba também pode ser encarado nesses termos, assim como tantas outras culturas. Mas ela também vai se posicionar como uma espécie de terapêutica, né? E essa terapêutica, no meu olhar, ela vai no sentido de elencar a brincadeira como uma condição matricial da existência, né? Não à toa, infantaria vem do mesmo radical que a gente também atribui à ideia de infância, o infante. E a gente esquece que, por exemplo, a brincadeira é uma condição daquilo que se manifesta como vivo, e não necessariamente algo determinado na condição do ser criança. Então, por exemplo, num paradigma de existência pautado pela vida adulta, você para de brincar, e não tem nenhum problema nisso. Pelo contrário, você até se autoafirma com uma certa autoridade, com um certo poder moral. Eu não estou para brincadeira. Acabou a brincadeira, vamos embora. E isso é um absurdo. Porque, por exemplo, do ponto de vista orgânico, o fato de você ter 40 anos, 50, 60, faz com que você deixe de ter 15, 20, 25, 6, 3. Do ponto de vista da subjetividade, nem tão quanto. Do ponto de vista da linguagem, nem tão quanto. Então, por que a gente desloca a brincadeira para um lugar daquilo que não é possível? Porque a gente pauta essa vida amortalhada. Simas agora está lançando um livro sobre assombrações, o amortalhado, né? A vida amortalhada, a mortalha, aquela veste do defunto, como algo que, de uma certa forma, vai pautar para a gente uma ideia de que, para viver tem que ter uma utilidade, entende? E brincar não traz nenhuma utilidade. Então, quando a gente pega, por exemplo, uma pessoa como Ailton Krenak, que chama a atenção da gente disso, a vida não é útil, a gente acha que é uma reflexão que não é porque a condição do ser indígena, não, isso é condição, é uma crítica comum para a vida comum, entende? Qual que é a utilidade da vida? É produzir, né? É acumular, é consumir, é descartar. Das coisas que mais me desencadeirou mesmo, para pegar a metáfora corporal, foi uma vez eu na Macumba, lá no subúrbio, lá em Turiaçu, que é um lugar que quase não existe mais, né? Porque tem gente que fala que é Madureira, que é Rocha Miranda, que não sei o quê. E estava na festa de Dia das Crianças, e um herê chegou para mim com um copo de Guaraná e com uma Maria Mole. Vejam a cena. E ele fazia assim, ia meio que brincando de benzer as pessoas, né? Com essa Maria Mole, era uma maravilha. E aí ele falou assim, tiozinho, pra que serve a brincadeira? Porra, eu falei, caralho, pra que serve? Pra que é isso? Quando te perguntam as coisas, você fica, porra, não responder, não foi. É encrenca. Tiozinho, pra que serve a brincadeira, tiozinho? Aí eu tentei elaborar uma coisa digna para responder pro gordo. Aí ele falou, tiozinho, não precisa pensar muito não serve para absolutamente nada. Brincadeira não serve para nada. E quando ele chama a atenção de que não serve para nada, é que de uma certa forma existe uma disponibilidade para vir a ser mais, que de uma certa forma está nesse terceiro espaço.
Não tá, os capoeiras cantaram isso o tempo todo. Oi, sim, sim, sim. Oi, não, não, não. Hoje tem, amanhã não. Hoje tem, amanhã não. Não está nem um nem no outro. Está num terceiro espaço, que é esse surdo de terceira, que é esse preenchimento do corpo no vazio, né? Então, me parece, para tentar chegar lá na tua questão, que é uma questão muito difícil, que a gente precisa tomar o corpo como a grande condição do saber negro, dessa aventura de experimentar a vida como um grande passeio estético, e não como algo que, de uma certa forma, precisa ser fundamentado num fazer, numa finalidade, né? Obviamente, eu falando isso, muita gente pode achar um absurdo, mas eu venho aqui lembrar vocês que a nossa condição mais primitiva no mundo é fazendo isso. Nós somos crianças e fazemos isso. E quando nós vamos ficando mais velhos, nós também voltamos a fazer isso. Porque eu vi durante várias vezes, por exemplo, tia Maria do João no quintal, catando folha e conversando com folha, enquanto o velho conversa com a folha, a criança também está brincando no quintal, conversando com a folha, com a formiga. Agora, o fundamento que firma o pacto da intimidade do velho com a folha e da criança com a formiga é algo que a gente nunca vai acessar. Está num campo realmente de intimidade e alumbramento com a vida que é muito mais profundo. O samba. Essa questão do samba é uma encrenca danada, porque eu trabalhei durante muitos anos com Ney Lopes na elaboração de um dicionário da história social do samba. E é curioso que esse dicionário ficou pronto depois de anos, virou quase uma lenda, né? Porque não terminava nunca, mas abandonamos, né? Porque você nunca termina um livro, você abandona. Então pronto, abandonei você, agora vai lá, vai viver tua vida. E é muito curioso que esse livro foi bem sucedido, esse livro acaba ganhando o prêmio Jabuti de livro do ano, aquela coisa toda. E aí, com o prêmio Jabuti, as pessoas vão conversar, perguntar e etc. E é muito curioso, porque o Ney, meu mais velho, ele me colocava na linha de frente para responder aquelas perguntas bravas, né? Não, isso aí responde você. E tinham duas perguntas que sempre faziam. A primeira é o que é o samba. E a segunda, se o samba nasceu no Rio de Janeiro ou na Bahia. E aí, quanto à primeira, eu dizia o seguinte: olha, o samba é uma coreografia, lógico, você dança. O samba é um ritmo, lógico, tem um ritmo que dialoga com esse corpo. Mas eu cheguei a uma conclusão que é o seguinte: o samba é um sistema de organização do mundo. Quando eu falo que o samba é um sistema de organização do mundo, eu estou dizendo que dentro desse sistema estão inseridas as maneiras como você nasce, como você morre, como você reza, como você brinca, como você sai na porrada, como você ama, como você come, como você bebe, como você se veste. Então, o samba é um sistema de organização do mundo. Isso é absolutamente fundamental. Portanto, a gente não está falando de uma manifestação apenas rítmica ou coreográfica. Nós estamos falando de um todo complexo, sofisticado, de beleza, contundente, que organiza um mundo de gente pra cacete. E aí eu chego à tua pergunta: e o samba? A tua pergunta dialoga com a outra que me fazia. O samba nasceu no Rio ou na Bahia? E a minha resposta sempre era a mesma: o baiano na Bahia e o carioca no Rio de Janeiro. Por que eu estou dizendo isso? Porque o samba tem um fundamento. O fundamento do samba é o batuque, né? Sobretudo que vem da região do Congo, Angola, e que vai ser redefinido na diáspora de várias maneiras. Agora, tem um detalhe que é fundamental. Como diz Muniz Sodré, o samba é o dono do corpo. Por quê? Porque na tradição musical africana, a música sem o corpo não faz o menor sentido.
Não faz sentido uma música que eu cante aqui para que você escute aí sentado. A música dialoga incessantemente com o corpo. Quando você fala aguerê, é o toque de Oxóssi e é a dança de Oxóssi. Quando você fala em Opanigé, é o toque de Omolu e é a dança de Omolu. Quando você fala de Ibim, é o toque de Oxalufã, é a dança de Oxalufã. O corpo e o tambor, eles acabam vivendo numa circunstância de amálgama, em que você não consegue diferenciar uma coisa da outra. E aí, para você ver como o corpo é o elemento fundamental, para diferenciar, para quem não entende bolhufas de cultura, de teoria musical, eu não preciso entender. O samba baiano do samba do Rio de Janeiro, e responde a sua pergunta, o samba baiano é o chamado samba de roda. Então, o samba, grosso modo, tem outras variações, mas esse samba que a gente está falando, ele tem um compasso binário, é tum, 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 tum. A grande questão que define o samba é o que vai acontecer no espaço vazio entre esse tum e esse tum. Como você preenche o vazio é que são elas. Porque é ali que acontece a síncopa, a quebra da previsibilidade. Então, o samba baiano, o samba de roda, ele é mais ou menos assim. O pelo telefone, famoso samba do Donga, né? Ele tem a estrutura de um samba de roda. O chefe da folia pelo telefone manda me avisar que com alegria não se questione para se brincar. Ai, 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 é deixar mágoas para trás, ó rapaz. Aí você vai, né? Olha a rolinha, senhor, senhor, se embaraçou. Ai, senhor, senhor, isso é um samba de roda, né? Eu tenho pena de morrer, deixar o mundo. Quando eu morrer, o mundo pode se acabar. Meu coração palpita por você, morena. Eu vou fazer 2 aviões para nós voar. Isso é samba de roda. Esse é o samba para o corpo dançar na roda. Para o corpo dançar miudinho, né? Só que lá no Rio de Janeiro tinha esse samba dos baianos, o samba de Donga, João da Baiana, tia Prisciliana de Santa Amaro, tia Amélia, Ciata de Oxum. E tinha uma rapaziada do Morro do São Carlos, do bairro do Estácio. E essa garotada do Estácio, Bite, Marçal, Ismael, Brancura, eles tinham um bloco de carnaval, que se chamava União Faz a Força. E eles queriam desfilar com esse bloco de carnaval, tendo como base esse samba baiano, que estava conquistando a cidade. Só que eles se viram diante de um problema. Esse samba baiano é excelente para você dançar na roda, no miudinho. Mas ele não presta para você desfilar. Porque o teu corpo não tem vontade de ir. Ele tem vontade de ficar sambando. Aí esses caras pegam a síncope e fazem isso. Ao invés de eles fazem assim, ó. Até a minha mão tem vontade de ir embora. Eu tenho vontade de sair andando. A grande diferença, para quem não manja patavina de teoria musical, né? Entre o samba baiano e o carioca, que o samba baiano é o tac-tac, turucu-tac. O carioca é o tac-tac, turucu-tac, tac-tac, turucu-tac, tac, turucu-tac. A minha mão é porque é o corpo, cara. O corpo é o pai do samba. O samba é o dono do corpo. É Muniz Sodré, falando de Exu. Porque você fundamenta os diversos tipos de samba a partir
do diálogo que se estabelece entre corpo e tambor, tá? A ponto de, num certo momento, você não saber mais o que é um e o que é o outro. Porque o corpo e o tambor passam a ser uma coisa só. Então, quando a gente pensa no samba e na corporeidade, eu diria para você de uma forma muito simples, eu resumo a minha resposta de uma maneira muito simples. O samba é inviável sem corpo. Simplesmente não existe. Não tem como você conceber o samba, esse sistema de organização do mundo, né, essa maneira de transgredir as lógicas normativas e brincar no vazio, porque o samba nada mais é que a arte de preencher o vazio com o corpo. Eu não sei sambar. Se você me pede para sambar, o meu corpo branco azedo vai ter vontade de fazer isso. O que não está errado. Porque se você observar, aquela figura que levanta o dedo e levanta o outro, está fazendo a marcação do compasso binário. Tum, tum. Não está errado. Não está errado. Ri não que não está errado, cacete. Mas a grande questão é que você não samba nem nesse tum, nem nesse tum. Você samba no espaço vazio que existe entre um tum e o outro. Olha que belíssima possibilidade de pensar a vida. Cartesiano com soluções cartesianas. E agora a gente é obrigado a ler autores da decolonialidade, porque a gente está colonizado e a gente tem que ler os próprios caras que estão tentando... A gente não tinha esses problemas, né? A gente não tinha esses problemas com o mundo ameríndio, por exemplo. Mas a gente importou e agora a gente até tem que ler alguns caras para resolver o problema. Mas, ou seja, eles estão o tempo inteiro falando para a gente que... Por que será que esses corpos, os mais sofridos e humilhados da história, são justamente aqueles que aprenderam a se esgueirar nas frestas do tempo? A não obedecer à determinação temporal binária, que é o projeto colonial de previsibilidade, que é o mundo algorítmico que a gente está absolutamente dominado. É o mundo da previsão, né? Não é o mundo da variação. Esse mundo é controlável e gerenciável. Ou seja, é um mundo de perfis de individuação. É um mundo, como eu importei essa expressão muito bacana do meu amigo Rufino, da nossa conversa lá de junho, que é um mundo comunitaricida, como ele vai dizer para a gente. Ou seja, porque tudo aquilo que é senso de comunidade, senso de relacionamento comum, vai sendo aniquilado e a gente vai se individualizando. Mas quando a gente parte para o corpo, e essa é uma semana de artes do corpo para a gente pensar, e é por isso que esses dois pensadores estão aqui, para abrir essa semana para a gente, abrir os trabalhos que vão acontecer essa semana, é para a gente se perguntar o que os nossos corpos estão fazendo cotidianamente, se não obedecendo a essa estrutura determinada e binária, ou seja, levando a vida como um plano de negócios, né? Como um business plan, um checklist assim que você vai fazendo. Então, quando o Rufino traz a capoeira, falando pra gente, mais legal é você mostrar que pode sem fazer, ou seja, você nega o fazer demonstrando a potência que poderia ser caso quisesse. Tem um sim e um não junto. Ou isso que traz pra gente, quando o Simas traz o surdo de terceira, falando pra gente dessa estrutura síncope, que é, tem algo entre a determinação corporal, que é o espaço vazio. E esse espaço é o espaço de atuação. É o espaço onde muitos de nós, talvez, quando ele fala esse estereótipo desse samba do corpo branco azedo, é a impossibilidade por conta da experiência que não aprendeu a viver dentro das frestas, né? Então, eu acho que assim, aqui tem uma junção de uma potência de um pensamento que eu queria fazer essa consideração final para dizer, acho que o recado que essa mesa dá pra gente, essa semana de artes do corpo, de um corpo festa para se pensar, é para dizer o seguinte: conversa sobre alegria e festa não é uma conversa de quem está alienado das opressões do mundo. Ao contrário, a gente não pode se alienar à potência da alegria e da festa, porque a melancolização é o domínio dos corpos.
é exatamente isso, o processo de humilhação, de desvalorização da multiplicidade, da variação que o atrito entre corpos engendra, né? Enfim, e aí eu queria trazer isso só para a gente pensar que essa é a potência que está anunciada essa semana, com essa linda abertura que a gente tem aqui, e a gente lembrar do tema dessa mesa, que parece que o grande desejo do projeto colonial é dizer: sai desse corpo que ele não te pertence. E acha que isso de todas as maneiras, a igreja diz isso, a publicidade diz isso, tudo diz isso, a ciência diz isso, o pensamento ocidental sobre o corpo diz isso. Mas eu acho que tem muito pensamento aqui, e eles ajudaram a gente a chegar bem perto dessa noção de que é no corpo que está a resposta de tudo isso. Sem corpo não tem samba, sem corpo não tem capoeira, sem corpo não tem pensamento. Ou seja, não existe esse negócio mesmo, razão e emoção. Fulano é mais emocionado, né? Ele lida mais com as emoções. Fulano é mais racional, não é? Às vezes é isso, às vezes as emoções têm razões que a razão desconhece, sabe? Então, acho que é nesse sentido que acho que essa mostra e essa conversa pode abrir a gente para a gente tentar escapar dessa cilada binária que a gente costuma cair sempre como armadilha. Eu queria passar para eles um encerramento, se vocês quiserem, caso queiram, ou a gente passa a bola para a plateia, caso vocês queiram complementar. Acho que, posso ver aqui? A gente, até 9h30 a gente pode ir? Cadê? Até 9h30, sim, estamos autorizados. Até 9h30, então a gente tem aí meia horinha pela frente. Vocês querem complementar alguma coisa dessas coisas que eu falei aqui? Vamos passar tem alguém... Não, a gente vai rolando aqui até 9h30. Ana, você vai estar com o microfone? Se alguém tiver uma pergunta, a Ana está com o microfone. Aqui, bem aqui na frente já tem, depois já tem uma lá, já temos duas na fila. Posso falar que eu gosto. É legal porque está gravando, então acho que talvez o microfone é bom para captar o áudio da sua pergunta. Muito obrigado. Boa noite. Parabéns pela abertura. Está muito bonito, muito especial. Eu queria fazer uma pergunta para o professor Simas. Eu sou um grande admirador do seu trabalho, agradeço por ele. E, enfim, esse livro aqui, O Corpo Encantado das Ruas, eu ganhei de uma aluna no 6º ano, numa brincadeira que a gente faz na escola, chamado Amigo Literário, um amigo secreto de livros. E vocês tocaram no assunto de herese, de crianças, e tem um determinado momento que você fala de um projeto, professor, que seria o título Ecologia Amorosa das Brincadeiras de Rua. E eu me pego sempre pensando em como as calçadas foram diminuindo de tamanho e o corpo encantado das ruas também sofre um projeto de aniquilação a partir da expansão urbana, né? E eu queria saber se esse projeto está para sair e também se vocês pudessem falar um pouco, né, do papel da criança hoje em dia, dos jovens, adolescentes e o que a gente pode aprender com a criançada, com a garotada. E mais uma vez, muito obrigado. Maravilha, obrigado. Eu respondo a primeira parte, vou responder a segunda. A primeira parte, se vai sair, sou eu que tenho que responder, pô. Mas olha só, e aí vai pra brincadeira. O Corpo Encantado das Ruas, ele é um livro, ele já tem tempo, né? E acaba sendo um livro que, enfim, ao contrário do que muita gente imagina, ele é um livro de embate, né? Porque ele é um livro que constata o ataque às culturas de rua, né? No fim das contas, ele é um livro que fala muito disso. Ele é um livro que dialoga com um certo debate sobre cidade e o que a gente pretende fazer das cidades, né? Quando eu penso, por exemplo, a rua nesse livro, tem a rua com uma dimensão espiritual, tem a rua numa dimensão afetiva, tem a rua numa dimensão de organização mesmo, de sistema de mundo, mas tem uma questão que é muito concreta, né? A rua está sob ataque. Então, quando a gente está nas grandes cidades, eu imagino que Sorocaba deva passar por isso,
A gente tem que entender, pelo menos eu tenho essa percepção, que o destino das grandes cidades passa pela rua. O que a gente entende como rua? É um espaço de construção de sociabilidade? É um espaço de encontro? Ou a lógica é a da circulação de mercadoria? E aí, de certa maneira, eu vou registrando, né, a partir de elementos cotidianos, como essas culturas de rua estão sob ataque e como essas culturas de rua têm uma dimensão inventiva que é muito grande. Então, o livro, a rigor, circula, né, por esses caminhos. Evidentemente, ele dialoga com João do Rio, que escreveu A Alma Encantadora das Ruas. Eu faço O Corpo Encantado das Ruas 100 anos depois, né, foi no centenário da Alma Encantadora das Ruas, que eu comecei a escrever esses textos e tal. E essa questão das brincadeiras de rua, ela não vem de uma reflexão que eu tenha sobre a questão da infância, mas ela vem de uma experiência mais concreta, porque eu trabalho há mais de 20 anos com a educação básica no Brasil, né? Nesse sentido, eu já dei muita aula para a quinta série, para a sexta série, para a sétima série. Hoje eu dou aula para alunos que vão numa faixa de 13, 14 a 16 anos de idade. Já trabalhei com muita criança mais nova, né? De tudo quanto é classe social, tudo quanto é canto do Rio de Janeiro que você possa imaginar, 14 anos em Campo Grande, em Ipanema, né? Em tudo quanto é lugar que você possa imaginar. E aí, é peculiar da experiência de sala de aula, do chão da sala de aula, do cotidiano da sala de aula, você vivenciar experiências de deslumbramento, mas experimentar também inquietações e lidar o tempo todo com a desesperança, né? E aí o que eu posso observar? Eu posso observar que, em geral, as crianças estão perdendo a rua. A rua, como um espaço de construção de sociabilidade, ela vem sendo perdida. As brincadeiras de rua, as ludicidades de rua, né? Por isso que eu falo de meio ecologia das brincadeiras de rua, isso vem sendo atacado pela financiarização completa da vida e das cidades. Então eu, por exemplo, fui uma criança que joguei bola de gude. Eu jogava bola de gude, né? E numa certa ocasião eu estava conversando com uma garotada e falando da rua em que eu brinquei muito, que era uma rua de terra em Nova Iguaçu, onde ficava o terreiro da minha avó. E aí a garotada dizendo que a rua agora está asfaltada. E aí todo mundo vai pensar que uma rua asfaltada é uma maravilha. Todo mundo aqui dentro vai achar que é um avanço. Mas aí vira-se um garoto para mim e diz, só não dá mais para jogar bola de gude, né? Então, a rua asfaltada, dentro da lógica, evidentemente, do serviço urbano, é positivo, mas a bola de gude morre. Quando a cidade se verticaliza, a cidade acaba encaixotando vento. E a pipa não sobe mais. A pipa não vai brincar no céu. Eu uma vez dei aula sobre isso com uma criançada que tinha uma oficina de fazer pipa, e o garoto da Maré virou-se para mim e disse que soltava pipa, mas no aplicativo. Riu e me mostrou, olha aqui. Aí estava lá um aplicativo que ele ficava soltando pipa, né? Então, não tem muito de teoria. O Corpo Encantado não é um livro que teoriza, ele é um livro que parte da experiência do cotidiano para pensar um pouquinho o que está acontecendo com as cidades. Esse projeto existe e continua existindo, até porque, eu vou dizer uma coisa para você, anotem aí, eu não estou brincando, eu estou aos poucos me despedindo de uma literatura para adulto. Quem observa mais atentamente o meu trabalho pode perceber isso, eu estou pulando fora. Eu tenho feito mais música do que tenho escrito, e eu tenho lançado muita coisa para criança, para adolescente. Né? Eu já tenho 3 Porquinhos Brasileiros, algum inventor de ferramentas, o Cavaleiro da Lua. Estou lançando agora um livro que dialoga um pouco com isso que você está falando, que é o Bestiário Brasileiro de Monstros, Visagens e Assombrações. Em que eu falo das assombrações que marcaram a história do Brasil, o fabulário brasileiro e a minha vida, né?
Começa lá no Anhangá, passa pelo Curupira, termina no Homem do Saco, passa pela loura do banheiro, vem o bebê diabo, e é um relato de assombrações, do fantástico, daquilo que me assombra. Então eu te respondo o seguinte: certamente esse projeto continua vivo. E eu tenho um hábito que é o seguinte: eu sempre anuncio o que eu vou fazer. Eu sou o anti-sujeito que esconde o que vai fazer. Não posso falar nada ainda porque não sei quem tá. Eu falo antes. Sabe por quê? Primeiro, porque eu tenho uma determinação de ordem maior para falar antes. E segundo, que quando eu falo antes, eu fico com vergonha de não cumprir. Esse bestiário clássico. Eu anunciei a meio mundo. Não, eu tenho preparação bestial. Mentira, não tinha nada preparado. Mas como eu queria escrever, e as pessoas ficaram com uma expectativa tão grande, que eu me via na obrigação de ter que escrever. O meu livro sobre a história do jogo do bicho, Maldito Inverno no Baronete, ele existiu antes de existir. Porque eu comecei a lançar o caô que eu estava escrevendo uma história do jogo do bicho. E aquilo se transformou em algo tão... No Rio de Janeiro, que me conhecem, mas fora do Rio não, mas no Rio de Janeiro, onde me conhecem relativamente bem, todo mundo esperando, e a história do jogo do bicho. Até que eu tive uma crise de consciência e concluí uma coisa: eu tenho que escrever, né? E escrevi, evidentemente, eu vivo de escrever, né? Eu não sou, por exemplo, eu não estou na academia. E o meu trabalho como professor, hoje, de colégio, eu trabalho com uma carga horária pequena. Eu dou aula no colégio que meu filho estuda. Quem é professor sabe que a gente tem que fazer aquela permuta da bolsa. Então, enquanto meu filho não terminar o ensino médio, eu continuo. Cara, mas eu vivo de escrever. Isso significa que eu preciso escrever sempre, preciso ter volume de publicação. Isso é básico. Então eu te respondo o seguinte: se eu anunciei que vou escrever um livro sobre a ecologia das brincadeiras de rua, é evidente que eu vou escrever esse livro. E eu desconfio que ele já esteja escrito. Porque eu escrevi tanto sobre brincadeira de rua, que se eu parar um dia para começar a catar, eu vou chegar e dizer: porra, mas peraí, eu já escrevi, né? E aí eu vou lançar para você. Então, se eu disse, é porque eu vou escrever, né? Até porque eu já tinha esquecido disso, mas você me lembra. Então eu saio daqui impactado. Eu não leio o Corpo Encantado das Ruas há muitos anos. Eu não leio coisa que eu escrevi. Eu escrevo um livro e lá vai, né? De vez em quando eu retorno. Eu não lembro exatamente o que o corpo diz. Mas como você trouxe essa lembrança, eu agora me sinto espiritualmente intimidado a escrever um livro. E adorei o título. Como é o título? Ecologia das Brincadeiras de Rua. Amorosa. Amorosa? Excelente. O livro vai se chamar Ecologia Amorosa das Brincadeiras de Rua.